Então, assim, ó, análise combinatória 1 vai estudar o quê? Então, o capítulo 14, análise combinatória 1, vai estudar o princípio fundamental da análise combinatória. A análise combinatória estuda a quantidade, certo, de combinações possíveis para um determinado evento. Então, a maioria das perguntas é de quantas formas pode haver determinado evento, de quantas maneiras, certo? Ele quer saber de quantas situações são possíveis para um determinado evento. E a gente vai aprender técnicas que vão ajudar a gente a contar essa quantidade de situações. Tá? A primeira técnica utilizada se chama o PFC, certo? O que é o PFC? É o chamado princípio fundamental da contagem. Princípio fundamental da contagem. Então, qual o princípio mais básico da contagem? Você multiplicar, certo? Esse princípio mais básico é o que a gente chama de princípio multiplicativo. Então, é o princípio multiplicativo. Certo, deixa eu ver aqui quem está me perturbando, que eu vou fechar logo o WhatsApp. Tá. Então, assim, é o princípio multiplicativo. Tá. Que princípio é esse? Que envolve multiplicação. Tá, mas o que é que vai envolver multiplicação? Vamos imaginar uma situação bem simples, certo? Uma situação que, a partir dela, a gente vai usar a mesma ideia para resolver os outros exemplos. Imagina que uma pessoa vai sair, certo? A pessoa vai sair e ela vai ter que escolher roupa. Então, imagina que essa pessoa ela vai ter que escolher uma calça e imagina que essa pessoa ela vai ter que escolher uma blusa, certo? Ela vai ter que escolher uma calça e vai ter que escolher uma blusa. Acontece que, vamos supor que essa pessoa ela tenha 3 calças diferentes. Essa pessoa ela tem calça azul, ela tem calça preta e ela tem calça branca. E a blusa, essa pessoa, certo? Essa pessoa, ela tem blusa azul, ela tem blusa verde, ela tem blusa preta e ela tem blusa branca. Aí o cara vai te fazer a seguinte pergunta: de quantas são as formas possíveis, ou seja, de quantas maneiras possíveis essa pessoa pode escolher uma calça e uma blusa? Então, as questões de análise combinatória, elas são sempre com esse princípio. Você vai ter que escolher. Então, todas as questões são baseadas em escolhas. Você tem uma situação no qual você vai ter opções e você vai ter que fazer escolhas. Então, nesse caso, você vai ter que escolher uma calça. Então, você coloca assim, ó, vou ter que escolher a calça e vou ter que escolher a blusa. Você coloca 2 traços. Cada traço representa uma escolha que você vai fazer. Para a calça, você tem 3 possibilidades. Ou a calça vai ser azul, ou a calça vai ser preta, ou a calça vai ser branca. Então, você, olhe para cá, então você vai ter o quê? Você vai ter 3 possibilidades. Então, em cima dos traços, você vai colocar a quantidade de possibilidades para aquela escolha. Então, você tem 3 possibilidades. Para a blusa, você tem a blusa azul, a blusa verde, a blusa preta e a blusa branca. Então, para a blusa, você vai ter 4 possibilidades: azul, verde, preta e branca, certo? Ah, Daniel, mas e aí?
De quantas formas, então, eu vou poder escolher uma calça e combinar isso com uma blusa? Porque você vai pegar uma calça e a blusa. Então, certo? Essa ideia do i, ó, você vai fazer uma coisa e outra. Essa ideia do i, a gente geralmente vai multiplicar. Então, no caso aqui, ó, é o princípio multiplicativo, certo? Ou seja, se para cada calça eu posso combinar com calça azul, blusa verde, calça azul, blusa preta, calça azul, blusa branca. Se cada elemento daqui eu posso combinar com quatro, se eu tenho três elementos daqui, então vai ser 3 vezes 4. Quando a gente multiplica, a gente já está misturando todas as combinações possíveis. Então, no caso, vai ser 12, certo? Então, no caso, certo? No caso, vai ser 12. Tá, beleza? Sim. Então, Daniel, mas esse exemplo é simples. Verdade. Esse exemplo é simples porque nessas escolhas eu não coloquei nenhuma restrição, certo? Então, o que vai mudar de uma questão para outra, muitas vezes, são as condições, ou seja, ele vai te dar umas condições, vai te dizer que algumas combinações não são possíveis para que você possa resolver esse problema. Por exemplo, como é que eu posso dificultar um pouco a vida desse problema? Ou seja, como é que eu posso dificultar um pouco esse problema? Eu posso dizer o seguinte, ó, imagina que eu fizesse essa mesma pergunta aqui e acrescentasse só isso, ó. De quantas formas a pessoa pode escolher uma calça, pode escolher uma blusa, certo? Com essas possibilidades aí. Aí ele diz assim, ó, de maneira que não seja da mesma cor. Ou então, de maneira que sejam de cores distintas, ou seja, a calça e a blusa tem que ser de cor diferente, tá? Então, às vezes a questão de análise combinatória, ela te dá uma condição a mais, ou seja, não é só escolher uma calça, não é só escolher uma blusa. Além disso, ele quer que não seja, você não possa escolher cores iguais, ou então, que é a mesma coisa de dizer que você tem que escolher cores diferentes, certo? Certo. Aí você, vixe, Daniel, e agora? Lascou-se, né? Não, lascou-se não. Você vai pensar no seu problema, certo? Você vai pensar o seguinte, bem, vamos dar uma raciocinada agora. Se eu escolher a calça azul, eu vou ter quantas possibilidades? Eu vou ter quantas possibilidades para a blusa? Não vai poder ser mais blusa azul, porque não vai poder ser aquela combinação, não é verdade? Uhum. Então não vai poder ser mais a blusa azul. Agora vai poder ser a blusa verde? Vai. Vai poder ser a blusa preta? Vai. Vai poder ser a blusa branca? Vai. Então, se eu escolhi a calça azul, eu vou ter 3 possibilidades para a blusa, certo? Certo. Agora, se eu escolher a calça preta, vai ter quantas possibilidades? Eu vou poder escolher a calça azul, vou poder escolher a calça verde, vou poder escolher a calça branca. Então também vai ter 3 possibilidades, certo? Certo. E se eu escolher a calça branca, vai poder ser quantas possibilidades? A azul, o verde e o E o preto, preto. certo? Certo. Pera. Peraí. Peraí.
Ó, pronto. Seguinte, aí então, ó, cada uma das calças possíveis aqui, ó, quando eu escolhi, a blusa só ficou com 3 possibilidades. Então, na verdade, eu posso pensar o seguinte, ó, para cada calça que eu escolhi, agora eu não tenho mais 4 combinações. Eu só vou ter 3. Então, eu posso pensar que agora, com essas restrições, com essa condição, vai ficar 3 vezes 3. Ou seja, 3 calças, que é a azul, a preta e a branca, mas para cada uma delas ficou 3 possibilidades depois que eu escolhi uma delas. Então vai ficar 9. 9. Então agora só vai ser 9. Aí vamos lá, calma. Aí esse aqui é um jeito da gente fazer a questão, porque esse jeito aqui eu analisei cada caso. Ou seja, eu olhei assim, vixe, a calça azul só vai poder ser tanta, a calça preta. Então, eu fiz uma análise a cada situação. Agora, eu também podia ter pensado outra situação, que era a seguinte, ó. Olha outra ideia de raciocínio. 3 vezes 4 dá 12, ou seja, 12 é o total de possibilidades. Dentre essas 12, existe as que vão ter cores diferentes, e dentre essas 12, existem as que vão ter cores iguais. Se eu quero as que tenham cores diferentes, basta eu pegar dessas 12 e subtrair a quantidade de pares, ou seja, a quantidade de combinações que tem com cor igual. Só vai existir quantas combinações com cores iguais? Ó, a calça azul-azul, ou seja, uma possibilidade. A calça preta e a blusa preta, 2 possibilidades. E a calça branca e a blusa branca, ou seja, só tem 3 situações em que as roupas, a calça e a blusa vão ser iguais. Então, se eu pegar as 12 e subtrair dessas 3, eu vou ficar com 9. Então, as questões de análise combinatória desse capítulo, elas vão ser divididas nessas partes aqui. Vão ter questões bem simples, que vai bastar você colocar os tracinhos e sair multiplicando, sem nenhuma restrição. Vão ter questões que vão ter restrições e condições, aí quando tiver, a gente vai poder fazer de 2 maneiras. Ou vai fazer uma análise mais detalhada, certo? Analisando as situações e às vezes até dividindo em casos. Ah, se eu começar com a calça azul, só vou ter 3. Ou seja, você vai fazer cada caso separado e depois vai juntar. Ou então vai ter situações que é melhor você pegar todos os casos e retirar apenas o que não dá certo, aquele que não serve, tá? Então, as questões de princípio multiplicativo não tem fórmula, certo? Só tem essas tracinhos que você vai colocar as possibilidades. Mas nesse primeiro capítulo, não é só isso que ele fala do princípio fundamental da contagem. A gente também vai fazer mais exemplos. Mas a outra coisa que o capítulo cita é a ideia do fatorial, certo? A outra coisa que o capítulo cita é a ideia do fatorial, que é uma operação nova. Fatorial é esse símbolo de exclamação. Então, quando eu faço, ó, tipo, 3 fatorial, a gente lê desse jeito, 3 exclamação. O que significa isso? Que é 3 vezes 2 vezes 1. Então, qualquer número fatorial vai ser o produto daquele termo, ou seja, o produto daquele cara e os antecessores dele até chegar ao 1, certo? É o produto de todos eles. Então, 5 fatorial, por exemplo, vai ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Aqui, ó, 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. 5 vezes 4 dá 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2 dá 120. Então, 5 fatorial dá 120, tá? Aí, fatorial, então, significa isso. Então, só existe, ó, n fatorial, essa conta só vai existir, certo? Se o n, ele pertencer aos naturais. Ou seja, o n, ele não pode ser um número quebrado, não pode ser 2,5, não pode ser uma fração, não pode ser negativo.
ele tem que ser um número natural, ou seja, 0, 1, 2, entendeu? Ele tem que ser um número natural, tá? Para poder Certo. existir essa operação. E outra coisa, certo? Por definição, certo? Por definição, a gente tem que saber uma conta, que é 0 fatorial. 0 fatorial é 1, certo? Então, não é 0. 0 fatorial na matemática tem um valor de 1, certo? Então, 0 fatorial é 1, 1 fatorial também é 1, 2 fatorial vai ser 2 vezes 1, vai ser 2, e assim a gente tem essas outras continhas, tá? Certo. Com fatorial existe também uma forma interessante de escrever, assim, ó. Aqui eu coloquei assim, ó, o 5 fatorial, eu já sei que o resultado de 5 fatorial é 120. Mas eu posso escrever o 5 fatorial assim, ó, 5 vezes o 4 fatorial. E posso parar aqui, ó. 5 fatorial é a mesma coisa que 5 vezes o 4 fatorial, certo? Eu também posso Certo. fazer assim, ó, 5 fatorial, se eu quiser. Eu posso fazer 5 vezes 4 vezes o 3 fatorial. E parar aqui, ou seja, eu não preciso desenvolver até o último. Dependendo da situação, vai ser melhor eu desenvolver tudo ou não, certo? E se Certo. eu tiver n fatorial, eu posso desenvolver, tipo, quem é o antecessor de n. Então, assim, ó, se aqui tiver n, o antecessor de n é n menos 1, certo? O antecessor de n menos 1, ele é n menos 2. Ó. Já o sucessor de n, ou seja, se n é um número natural, o sucessor dele é n mais 1. E o sucessor desse cara, ele é n mais 2. Então, eu tenho que tomar cuidado com essa sequência. Porque n fatorial, ó, é n vezes, é ele mesmo, sempre começa repetindo ele, vezes o antecessor dele, vezes o antecessor dele, e aí vai indo, ó, até chegar a 1, certo? Ou seja, você vai voltando de antecessor a antecessor até voltar a 1, certo? Isso é importante, tá? Porque assim, imagina se o cara pedir para a gente simplificar, ó, simplifique. Aí imagina que o cara coloca assim, ó, 10 fatorial sobre 8 fatorial. 10 fatorial sobre 8 fatorial. Você fica pensando assim, poxa vida, eu vou ter que fazer esse trabalho todinho, resolver quanto é que é o 10 fatorial, resolver quanto é que é o 8 fatorial, para só depois dividir. Aí a resposta é não, você não precisa fazer esse serviço de conta aqui, fazer a conta em cima e a conta embaixo. Não. Quando você tem uma divisão, certo? Quando você pode simplificar dois fatoriais, você deve fazer o quê? Quando você tem essa divisão, você pode fazer assim, ó. Você pode pegar o maior deles, então tu sempre vai usar essa ideia, ó. Eu vou pegar o maior e vou desenvolver até chegar no menor, que é para eu poder cortar, certo? Então, assim, ó, eu vou pegar o maior entre 10 e 8 é o 10, certo? O maior entre o 10 e o 8 é o 10, certo? Então, vai ser assim, ó. Eu vou pegar o 10, vou multiplicar pelo antecessor dele, que é o 9. Ah, vai desenvolver todo? Não. Vou multiplicar pelo antecessor dele, que é o 8. Aí eu não vou mais continuar para baixo. Por que não? Porque quando você está no desenvolvimento, ó, quando você para e decide não continuar, você coloca o símbolo do fatorial. E se você fizer isso, você vai deixar aqui o 8 fatorial aqui em cima e ele vai ficar bem bonzinho para cortar com o 8 fatorial aqui de baixo, certo? Ah, tá. Então, Certo. não desenvolve todo. Você só pega o 10, o maior deles, aí multiplica pelo antecessor, multiplica pelo antecessor,
até chegar, aí você corta, ó. Você não tem aquele serviço de corno de fazer 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes... Você vai passar a prova todinha fazendo essa conta de tão grande que é, certo? Então você corta e fica 10 vezes 9 dá 90, certo? E isso é muito importante, certo? Isso é muito importante. Por exemplo, uma questão que é bem comum, a gente pode fazer isso, ó. A gente pode fazer isso aqui, ó. Imagina que o cara dissesse assim, ó. A forma simplificada disso aqui, ó. N menos 1. E aqui embaixo, ó. N menos 3. Então, assim, ó. Tem como a gente simplificar esse troço? Tem, mas a gente tem que tomar cuidado. Muita gente simplifica errado isso aqui. Como é que a gente simplifica certo? Assim, ó. Primeiro, quem é maior, n menos 1 ou n menos 3? Porque não é obrigado sempre de cima ser o maior, não. Só que nessa situação, novamente, o de cima é o. Porque se eu pego n e subtraio 1, e eu pego o mesmo n e subtraio 3, ou seja, eu estou subtraindo um número maior, então é porque n menos 3 vai ser uma quantia menor do que n menos 1. Então esse cara aqui, ele é o maior, certo? Certo. Então, qual é a ideia? A ideia é eu pegar o maior e desenvolver até chegar ao menor. Então, eu vou pegar esse cara aqui que é maior. Então, vamos lá. A gente começa repetindo ele. N menos 1 vezes. Quem é o antecessor de N menos 1? Quem vem antes de N menos 1? N, Quem é o antecessor de N menos 1? Ó, o N N menos 2? Exato, ó. O antecessor você tem que subtrair 1. N menos 1 menos 1 vai ficar N menos 2. Ó. Então, vai ficar vezes N menos 2. E se você pegar o antecessor de N menos 2, fica N menos 3, Menos 3. tá? N menos 3. Aí a gente para, dá uma parada assim, um freio, porque embaixo já tem N menos 3. Aí a gente pensa, então eu corto. E quando corta, sobra o quê? Sobra esse miolo aqui, ó, certo? Esse miolo vai ficar n menos 1 vezes n menos 2, ó. Aí, se você quiser, você multiplica, ó, n vezes n ao N ao quadrado. quadrado. Fatorial, ó. A ideia do fatorial já morreu. N vezes menos 2, menos 2 Menos 2N. menos 1 vezes n fica menos n. E menos 1 com menos 2 fica mais 2. Mais 2. Ficaria n2 menos 3n mais 2. Certo? Ah, eu vou igualar a zero? Não, calma, ele não está igualando isso a nada, ele só quer o valor. Agora, se ele tivesse igualado alguma coisa, aí você continuaria. Certo. Eu só queria que você simplificasse. Entendeu? Entendi. Tá, então essas questões de simplificação, elas são muito comuns nesse tipo de prova aí. Aí, a ideia do princípio fundamental da contagem, certo? É bem essa. Pegando aqui alguns problemas do princípio fundamental da contagem, certo? A gente pega, por exemplo, ó, a primeira questão de sala, ó, a primeira de sala, certo? Do teu livro, a primeira de sala. Primeira questão bem simples, ele diz assim, olha, um shopping center possui quatro portas de entrada. Aí diz, ó, possui cinco escadas rolantes, possui e cinco escadas rolantes, ele diz, ligando
a entrada principal, certo? O térreo ao primeiro pavimento. E tem três elevadores ligando o primeiro pavimento ao segundo, certo? Aí a pergunta é de quantas formas diferentes a pessoa pode entrar por uma porta de entrada e chegar ao segundo andar, ou seja, ao segundo pavimento. Então, você, para fazer esse evento, que é entrar no shopping, certo? Você vai ter que escolher uma porta de entrada. Para você subir ao primeiro pavimento, você vai ter que escolher uma escada. E para você subir ao segundo pavimento, você vai ter que escolher um elevador. Então, todas as questões de análise combinatórias vão ser questões de escolha, certo? Então, você vai ter que escolher uma porta de entrada, certo? Então, são 4 portas de entrada. Então, você vai ter 4 possibilidades para cá. Para qualquer porta que você escolha, para você passar para o outro nível, você vai ter que escolher uma das escadas. Das escadas. Vezes 5. E depois você vai ter que escolher o O elevador. elevador, que são Fácil. 3. Sim, mas vai ter questões na prova muito fáceis, porque as questões, elas são diversas. Então, assim, essa questão ela é fácil porque ela não teve nenhuma restrição, não teve nenhuma condição, nenhum caso impossível. Então, vai ficar só 4 vezes 5, 20, 20 vezes 3, 60. Então, a pessoa tem 60 possibilidades para chegar ao segundo andar desse bicho aí, certo? Certo. Deixa eu procurar outra aqui que tem alguma dificuldadezinha. Deixa eu procurar. Eu tinha começado a fazer as questões, só que como eu tava tendo um pouco de dificuldade, aí eu não consegui só entender algumas partes, aí fiquei com dificuldade de fazer as questões. Mas o senhor tirou as dúvidas que eu tava. Ó, tem umas questões que são muito usadas, que são questões para formar números, tá? Então, a quarta questão dos propostos, é uma delas. Ele diz assim, ó, quantos números de 7 dígitos, então ele quer números de 7 dígitos, maiores que, aí ele coloca, maiores que 1, 2, 3, 4, 5, 6, maiores que 6 milhões, podem ser formados utilizando os algarismos 0, 1, 3, 4, 6, 7 e o 9. Sem repeti-los. Então, ele quer usar esses números aqui sem repeti-los. Então, a gente tem que escolher o número de quantos dígitos? De 7 dígitos. Ó. Então, para escolher um número, você vai ter que escolher os algarismos que compõem esse número. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só que assim, será que você pode escolher na esculhambação, ou seja, escolher aleatório? Ah, para cá, Daniel, pode ser qualquer um número. Posso colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 caras aqui também. Será que aqui pode ser qualquer um dos 7? Aí a resposta é não. Por que não? Porque Ser maior. tem algumas condições. Ó. Ele quer que o número que a gente escolha seja maior que 6 milhões. Então, se tem que ser maior que 6 milhões, existe uma condição para cá. Ou seja, eu posso começar com 0 aqui? Não. Não. Porque se eu começar com 0, o número não vai ter 7 dígitos. O número não vai ter 7 dígitos. Se eu começar com 0, esse número aqui, ó, ele não é considerado um número com 3 dígitos. Não é, Daniel? Não. Se fosse assim, era, ó. Esse número aqui, 430, ele é um número com 3 dígitos. 043, ele não é um número com 3 dígitos. Então, eu não posso começar com 0. Beleza. Posso começar com 1? Não.
Não, porque tem que ser maior que 6 Maior milhões. Então, eu não posso Uhum. começar com 1, não posso começar com 3, Começar com 3, nem não com posso 4. começar com 4. Posso começar com 6? Pode, porque já vai ser maior. Pode, porque se você começar com 6, Daniel, mas será que vai ser maior que 6 milhões? Claro que vai, porque você só vai poder usar esses algarismos. Não vai poder repetir, ou seja, qualquer número que você monte agora já vai ser um número que já vai ser maior que 6 Maior. milhões. Uhum. Só que você, na hora de fazer as questões de análise combinatória, você não deve escolher aqui, certo? Você não deve colocar aqui em cima o número que você está escolhendo. O número que você está escolhendo, ou seja, as possibilidades, a gente em geral coloca aqui embaixo. Então, eu posso escolher o 6, eu posso escolher o 7 e eu posso escolher o 9. Então, na verdade, para cá eu tenho quantas possibilidades? 3. Então, esse 3 ele não é o algarismo 3 que a gente está usando, tá? Entendeu? Esse 3 Certo. é o que fica em cima dos tracinhos, ele é sempre a quantidade de possibilidades para aquela escolha, ou seja, para a primeira escolha, para o primeiro número aqui, você tem 3 possibilidades, que ou é o 6, ou é o 7, ou é o 9. Aí suponha, certo? Que seja o 7. Você escolheu pelo 7. Então, se você já usou o 7, para cá você vai poder usar quantas possibilidades? Aí você vai olhar para os números que você tem agora. Por quê? Porque como você já iniciou ou com 6, ou com 7, ou com 9, o número que você está montando já vai ser maior que 6 milhões. Agora, é só Uhum. colocar os números sem repetir. Ou seja, ele está dizendo na questão que é sem repetir. Em muitas outras questões, ele diz assim, ó, com algarismos distintos, certo? Com algarismos Certo. distintos. Ele muitas vezes diz isso, distintos, certo? Então, para cá vai poder ser quanto? Não sei. Eu conto os números, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 números. Eu já vou utilizar um desses números aqui na frente. Então, se eu tenho 7 números e já utilizei um deles ali na frente, para a segunda posição só vai sobrar quanto? 6 números, ó. Para a segunda posição só vai sobrar 6 números. 6. Uhum. Então, tanto vai poder ser o 0, vai poder ser o 1, vai poder ser o 3, vai poder 3, o ser o 4, 4, o o 6 e o 6 e o 9. 9. Vai poder ser o 7 de novo. 7 que eu já usei. 3 possibilidades. Beleza. Ariel, e aqui eu posso escolher qualquer um? Pode. Por exemplo, supondo que a gente escolheu 4. Então agora o 4 morreu, mas agora eu vou poder escolher para essa posição aqui, eu vou poder escolher 5. 5. Certo? Uhum. Então vai ser aquela escadinha, ó, 5. Aí depois eu vou escolher um aqui, 4. 4, Depois 3, 3, 2, 2, 1. certo? Então é muito comum nessas questões as contas terminarem no formato de escadinha, que é o formato fatorial, certo? Certo. Então, ó, se eu fosse fazer a conta, faria 3 vezes 5. Já o 6, já uso esse 3. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. 360 vezes 2, 720. 720 vezes 3, que é o que está aqui. 720 vezes 3, isso vai ficar 3 vezes 2 dá 6, 21. Então vai ficar 2.160 números que eu posso formar com essas condições que ele me deu. Veja que ele está me dando condições. Ó, o número tem que ter 7 dígitos, então são 7 tracinhos. Tem que ser maior que 6 milhões. Então, o número não pode iniciar com algumas possibilidades aqui. Eu só posso utilizar esses algarismos e ainda assim esses algarismos têm que ser distintos. Eu não posso repetir nenhum deles. Então, tudo isso são condições que fazem com que a questão seja mais interessante, certo? Certo. Então, é assim. Deixa eu ver se eu pego uma de fatorial, certo?
Deixa eu ver se eu pego um aqui de fatorial. Ó, a 9 tem uma que é assim, a 9, ó, é para simplificar. Aí, a 9 é para simplificar. Aí ele dá assim, ó, ele dá n mais 1 fatorial mais o n fatorial dividido por n mais 2 fatorial. Então, ele quer que a gente simplifique, ou seja, tente tornar essa expressão aí mais simples, tá? Aí eu olho para cá e a primeira coisa que eu percebo é que não só, tem dois números em cima somados, ó, dois fatoriais em cima somados e só um número embaixo. Então, quando acontecer isso, olha a dica. Você vai pegar, lembra que a ideia de toda simplificação com fatorial é a gente pegar o maior número, certo? E desenvolver ele, sair desenvolvendo até chegar nos menores números, certo? Então, na nossa ideia aqui, mas eu tenho 3 caras. Então, vamos pegar, ó, os dois maiores e vamos desenvolver até chegar no menorzinho deles, ó. Então, n mais 2 e n mais 1, obviamente, são maiores do que o próprio n. Então, eu vou pegar o n mais 2 e vou desenvolver até o n. Como assim? Assim, ó. Para desenvolver, você começa repetindo ele, ó. N mais 1 fatorial é n mais 1 vezes quem é o antecessor de n mais 1. Ou seja, se eu pegar o n mais 1 e voltar uma unidade, porque antecessor é voltar uma unidade, ou seja, subtrair 1, vai dar o n, ó, certo? O antecessor do n mais 1 é o n. Consegue enxergar isso? Sim. Aí eu repito o n, já que ele é o menor, não vai acontecer nada com ele. E embaixo, esse cara é o n mais 2. Aí eu vou desenvolver, ele é grandão. Então, quem é o antecessor de n mais 2? Eu repito o n mais 2 vezes o antecessor dele, que é o n mais 1, vezes o antecessor dele, que é n. Então, perceba o quê? Que o n mais 2, se eu subtrair 1 para procurar o antecessor dele, vai cair no n mais 1. E depois, se eu procurar 1, vai cair também no n mais 1. Beleza. Daniel, e agora? O que é que a gente tem? Aí você percebe, ó, que você tem um n fatorial aqui embaixo. E esse n fatorial, ele está aqui, ou seja, em todos tem um n fatorial, certo? Você tem uma adição. E todos têm um n fatorial. O que é que você pode fazer? A ideia vai ser um pouco radical, mas você vai poder fazer. Que é assim. Você vai cortar os dois de cima. E só um segundo, professor, o telefone tá tocando. Tá, como de baixo. Telefone toca. Telefone tocou. Fui atender. Na madrugada. Tá com você. Eu preciso de você. Bora lá, ó. Então, Lia, é o seguinte, ó. A gente pega os dois caras de cima e corta. Sim, mãe? Sim, mãe. O telefone tocou, mas não era aqui, não. Não, fui lá no Sushi Gramamanga. Aí
É aqui não, deve ser outro apartamento ou erraram o número. Ó, a gente agora vai cortar os dois n fatoriais com o n fatorial de baixo. Você vai cortar os dois n fatoriais com o n fatorial de baixo. Eu posso fazer isso? Pode. Eu não posso é cortar só um deles com um deles aqui. Como tem Seus uma dois. soma, como tem uma adição ou uma subtração, eu tenho que cortar os dois de cima com esse cara de baixo. Então, assim, Certo. olha o que é que sobra. Aqui vai sobrar o n mais 1, certo? Eu vou repetir, ó, o n mais 2 aqui embaixo, o n mais 1 aqui embaixo. E aqui, ó, quando eu divido esse cara por esse cara, quando eu corto, sobra 1. Ou seja, não é que não sobra nada, não. Uma divisão de uma coisa por ela mesma sobra 1. Então, vai sobrar 1 aqui em cima, certo? Daqui de cima sobra 1, tá? Certo. Tá ou não tá? Sim. Tá. Aí, então sobrou aqui n mais 1 e sobrou um n aqui embaixo, isso aqui. Você vai somar esse 1 mais 1, dá 2. Então, vai sobrar n mais 2 em cima. E embaixo vai ficar n mais 2 vezes n mais 1. Então, uma das coisas importantes você já fez, que é o quê? Você já fez, que é cortar a exclamação, ou seja, quer cortar os fatoriais, certo? Cortar Certo. os fatoriais. Então, aí, Daniel, mas eu termino assim a minha simplificação? Não, ó, porque o n mais 2, ó, toda essa expressão n mais 2 eu posso cortar com n Tá mais 2 com o de aqui baixo. embaixo. Ó. Então, em cima sobraria só 1, e Então embaixo fica 1 sobre n mais 1? 1 sobre n mais 1. Aí eu tenho que procurar a opção que isso aparece. Que no caso da questão 9 do livro, a questão 1 sobre n mais 1 é a alternativa E. Certo. A questão é a alternativa E. Tá, beleza? Sim. Então, essas questões de análise combinatória são desse jeito. Isso é o capítulo, certo? Capítulo 14, tá? Que é sobre fatorial e os problemas envolvendo o princípio fundamental da contagem, tá? Aí depois vem o capítulo 15, certo? O capítulo 15, ele vai falar sobre o arranjo simples. Vai falar sobre arranjo simples, certo? Existe uma fórmula, certo? De arranjo simples. Então, a gente vai entender o que é e vai entender usar a fórmula. Arranjo simples é assim, vamos primeiro dar a fórmula. Arranjar, ou seja, imagina que você tem N objetos. Então, imagina que a gente tenha N objetos. E você quer escolher apenas P objetos para colocar numa determinada ordem. Então, você não quer pegar todos os objetos que você tem, você só quer pegar P objetos. E quer saber quantas sequências você vai poder formar com esses P objetos, ou seja, quantas sequências será possível formar com esses P objetos, certo? Então, você vai, aqui essa fórmula já vai estar fazendo para você duas coisas. Ela vai estar selecionando só alguns objetos e ainda vai estar, depois que você seleciona, ele vai estar embaralhando os objetos e contando todas as sequências possíveis. Então, assim, imagine, então, arranjo de N para escolher P objetos tem uma fórmula. Isso é N fatorial sobre N menos P fatorial, certo? Então, a fórmula, dentro da fórmula, já envolve o símbolo do fatorial. Por isso que a gente geralmente aprende antes, certo? Não, dar exemplos? Calma, vou dar exemplos tanto só aplicando a fórmula como situações que dá para resolver utilizando arranjo. Então, primeiro, vamos fazer aqui um exemplo aqui. Vamos fazer o arranjo, por exemplo, de 5, escolhe 2. Ó.
Então, vamos fazer um exemplo de arranjo de 5 escolhe 2. Ó. Esse 5 aqui, ele é o N. Ó, ele vem na frente. Ó. A gente até fala assim, ó, é arranjo 5, 2-2. É o modo da gente se expressar com esse formato aqui, arranjo 5, 2-2. Então, a gente fala assim, ó, que é 5 fatorial, certo? Sobre, aí aqui embaixo você subtrai, ó, 5 e o 2 a gente subtrai, ó, 5 menos 2. Ou seja, aqui embaixo vai ficar 3. Eu só estou colocando aqui dessa maneira, só porque eu estou aplicando a fórmula pela primeira vez. Mas, obviamente, você não vai ficar fazendo essa mongolice aqui. Você já vai subtrair. 5 menos 2 dá 3. Então, vai ficar assim, ó. 5 fatorial. 5 menos 2 dá 3 fatorial. Obviamente, você também não vai calcular cada um e depois dividir, porque você já aprendeu que você basta pegar o maior deles e sair voltando. Ou seja, tem 5 fatorial, então vai ser 5 vezes 4 vezes 3. vezes 3. Aí você para aqui, que é para cortar com o 3 com de baixo. Corta aqui com esse cabo aqui. Então, 5 vezes 4 dá 20. Então dá 20, dá 20. Como é que seria um arranjo, certo? Um problema que envolvesse 5, certo? 2-2. Como é que seria um problema se você tivesse 5 pessoas e tivesse que escolher 2? É como se fosse assim, ó. Imagina que você tem um campeonato com 5 participantes, certo? No qual você vai dar um prêmio para os 2 primeiros. Então, 5 participantes do torneio e você vai dar um prêmio só para os 2 primeiros. E aí o cara pergunta de quantas são as formas possíveis para os recebedores do prêmio. Ou seja, de quantas formas possíveis você poderá dar o prêmio. Então, assim, são 5 pessoas, porém, só 2 vão receber o prêmio. Então, você vai ter que escolher 2 dentre aquelas 5, tá? Só que, ao escolher as 2, você vai ter que prestar atenção na ordem. Ou seja, nas questões que envolvem arranjo simples, a ordem, ela importa. A ordem é importante. O que significa dizer que a ordem é importante? Que se você escolher, por exemplo, a pessoa A e a pessoa B, nessa ordem, ou seja, primeira é a pessoa A e segunda a pessoa B, isso é uma situação diferente de que se você mudar a ordem, ou seja, a pessoa B em primeiro e a pessoa A em segundo, ou seja, o arranjo ele já está contando isso, ele já conta essas possibilidades. Então, aqui você já vai estar contando realmente a quantidade de pódios diferentes para o primeiro e segundo nessa competição, tá? Então, o arranjo, ele não é tão utilizado assim, por quê? Porque as questões de arranjo, muitas delas, certo? A gente pode fazer utilizando os tracinhos, certo? Eu posso utilizar as questões de arranjo em várias delas. Eu posso fazer utilizando aqueles tracinhos que eu já conhecia? Pode, certo? Em algumas situações fica mais fáceis, a maioria, usando os tracinhos. Em algumas outras, pode ser que dificulte um pouco. Mas é assim, ó. Se fosse esse exemplo que eu citei aqui da competição, seria o seguinte, olha, então eu tenho que selecionar os caras que vão ficar nas 2 primeiras posições. Ou seja, apesar de ser 5 pilotos, 5 competidores, o que eu quero é escolher quantos pódios diferentes. Então, o que eu quero é escolher o primeiro e segundo. Então, para a primeira posição, se eu tenho 5 pessoas e qualquer uma das 5 pode vencer, existem 5 possibilidades para cá. Por quê? Porque tem 5 competidores. E para a segunda posição, eu vou poder escolher quantos? Ora, eu vou poder escolher 4 competidores, porque o competidor que ganhou aqui não vai poder tirar primeiro e segundo. Então, o cara que estava aqui não vai poder se repetir. Então, aqui só sobram 4.
E aí, se você fizer 5 vezes 4, já dá os mesmos 20 que deu aqui, ó, o mesmo 20. Aí você fica, vale, é verdade. Então, utilizar essa fórmula não é algo tão mágico assim, certo? Não é algo tão mágico assim. Apesar de que muitas vezes, certo, as questões, ele vai querer que você dê a resposta em algumas questões desse jeito, ó, arranjo 5, 2. Ele não vai querer que você dê que a resposta que é 20. Ele vai querer que você dê 10 formato aqui. Então, é importante, por isso, entender o significado desta fórmula de arranjo, tá certo? Certo. Então, por exemplo, se fosse assim, arranjo, por exemplo, botar assim, arranjo de N 2 a 2, certo? E isso é igual a, por exemplo, botar isso é igual a 12. Imagina isso aqui, ó, certo? Arranjo de N2 dando igual a 12, certo? E aí? Aí vamos lá, ó. Isso aqui resolva essa equação. É como se tivesse só assim, ó. Resolva, meu chapa, se vire. Então, se você tiver só assim, resolva, você usa a fórmula. É N. Aqui embaixo, certo? Na fórmula é esse menos esse. Então, vai ficar N menos 2. E isso vai ser igual a 12. Certo? E aí, Daniel, o que é que eu faço? Eu pego o maior deles, que é o N, e desenvolvo, porque tem uma divisão, eu desenvolvo até chegar no menor. Então, eu vou pegar, se aqui tem N, o antecessor do N, ele é o N menos 1. E o antecessor do N menos 1 é o N menos 2. Ó. E aí você para aqui, ó. Certo? Você para aqui. Esse N menos 2 você repete. N menos 2 você repete. Tá, isso aqui é igual a 12. Isso aqui vai ser igual a 12. E aí você vai cortar, ó, você vai cortar ó, o N menos 2 com o N menos 2. Ó. Você vai cortar esse com esse. Beleza, você vai cortar esse com esse. E aí? E aí que quando você cortar, ó, vai sobrar N vezes N menos 1 igual a 12. Ou seja, você cortou esse fatorial de cima com esse fatorial de baixo e sobrou esse produto aqui que dá 12. Aí você desenvolve n vezes n, n ao quadrado. N vezes menos 1, menos n. E o 12 que está aqui, ó, você já joga para o lado de lá, ó. Menos 12 é igual a zero. Igual a 0. Aí você, valha, Daniel, deu um deltão. Foi, deu. Ou seja, deu uma equação do segundo grau. Aí você, valei-me que isso me persegue até aqui. Sim. Certo? Então, o Azinho aqui ó, é 1, que é o coeficiente. O Bzinho aqui, ele é menos 1. E o Czinho aqui, ele é menos 12. A menos 12. Então, o deltão vai ficar b ao quadrado, que fica 1, menos 4 vezes o A, que é 1, que é o C, que é menos 12. Então, menos 12 com menos 4 dá 48, multiplicando com mais 1 dá 49. Menos o B fica 1, ou seja, o B é menos 1, menos o B fica 1, mais ou menos a raiz de 49, que dá 7. Sobre 2 vezes o A é 1, então fica sobre 2. Então, as opções são 1 mais 7 é 8, por 2 vai dar 4. E 1 menos 7 é menos 6, menos 6 por 2 dá menos 3. Mas a gente lembra que o valor do N, que é o que a gente está achando, ó, que é o que está dentro de um fatorial, não pode ser negativo. N fatorial não existe com negativo, certo? Então, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que só vai existir, ou seja, o valor do N vai ter que ser
4, certo? Ou seja, a única solução possível é o n seno 4, entendeu? 4. Certo. Beleza, então esse foi um exemplo disso aí, certo? Deixa eu ver aqui, outra é só mais um exemplo de questões envolvendo arranjo. Deixa eu ver aqui de um outro exemplo de uma questão envolvendo arranjo. Porque as questões que envolvem arranjo são muito parecidas com as questões que envolvem os tracinhos. Então as pessoas até se confundem às vezes, certo? Então vamos fazer logo, vamos passar para outro capítulo. Aí, porque os exemplos são muito parecidos com os tracinhos, ó. Então, o outro capítulo, geralmente é o capítulo que cai mais na prova, que é o capítulo, foi o 14, o 15, agora é o capítulo 16. O capítulo 16 é sobre permutação. Permutação, certo? Então, antes de mais nada, essa palavra permuta significa troca, certo? Então, essa palavra permuta significa troca, certo? Permuta significa troca, trocar. Então, as questões de permutação são questões em que você, presta atenção, você tem N objetos para N posições. Então, os N objetos que você vai estar utilizando, os N objetos que você tem disponível, você vai ter que utilizar todos eles. Então, isso é uma das coisas importantes da permutação. Você não vai deixar ninguém de fora. Todos vão participar. Então, todos vão participar, vão participar. E o que é que vai ser diferente de uma situação para outra? A ordem, certo? Então, a ordem é que vai ser importante. Se todos vão participar, a ordem é o que importa nesse tipo de problema, certo? Ou seja, permutação é você formar sequências diferentes. Sequências diferentes, certo? Existem 2 tipos de permutação, certo? Na verdade, existe até 3, só que a gente estuda 2 direitinho. Então, a gente vai ver o seguinte. Primeiro, é a permutação simples. Permutação simples. E depois tem a permutação com repetição. Então, a permutação simples é o seguinte, ó. Imagina, certo? Que as pessoas, que 5 pessoas vão formar uma fila. 5 pessoas vão formar uma fila, certo? 5 pessoas numa fila. Numa fila. Então, as 5 pessoas vão ser a Ana, o Bruno, a Carla, o Dário e a Elisa. Então, são 5 pessoas nessa fila, certo? 5 pessoas nessa fila. E aí, o cara pode fazer primeiro a pergunta mais boba possível, que é o quê? Se essas 5 pessoas estão na fila, de quantas formas, ou seja, quantas filas diferentes essas 5 pessoas podem formar? Ou seja, fila é você ficar numa sequência, tá? Então, se você vai ficar numa fila, se são 5 pessoas, as 5 vão ocupar posições na fila. Então, todo mundo vai participar de todas as filas possíveis.
certo? O que vai mudar vai ser a ordem. Então, é uma questão de permutação. E aí a gente aprende que permutação de N objetos, certo? Permutação de N objetos diferentes é N fatorial. Então, se eu tiver N objetos diferentes, certo? Trocando de posição, vai ser N fatorial. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho 5 pessoas diferentes. Então, vai ficar uma permutação de 5, ó. Permutação de 5 é 5 fatorial, ó. Então, a resposta ia ser 5, vai ser, né? 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2 2, vezes 1. vezes 1. Então, ficaria 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. Então, 120. ficaria 120 posições, certo? 120 filas diferentes, só que essas 5 pessoas podem formar, tá? Só que quando eu disse que essa era a questão simples, é porque as questões de permutação, elas podem ter aquelas restrições, podem ter umas condições diferentes. E aí fica mais interessante, certo? Só que antes da gente ver essas condições, eu tenho que dizer também que várias questões de permutações simples, eu também posso fazer por tracinho. Então, assim, ó, se você prestar atenção, ó, você tem cinco posições na fila. Ó. Eu tenho a primeira posição na fila, a segunda posição na fila, a terceira, a quarta e a quinta. Aí, eu tenho 5 pessoas, ó. Ana, Bruno, Carla, Dária e Elisa. Então, assim, para a primeira posição da fila, quantas pessoas podem ficar nessa primeira posição? Aí eu posso pensar, bem, qualquer uma das 5 podem vir primeiro nessa fila. Então, uma pessoa já vai vir aqui. E para a posição vizinha, qualquer uma das 4, porque uma pessoa já vai ficar aqui na frente. E para a posição vizinha, qualquer uma das 3. E para Isso. Ah, então essas questões eu também posso fazer assim? Pode, certo? Você também pode fazer assim. As questões mais simples de permutação, elas vão ser facilmente resolvidas também pelos tracinhos, certo? Aí a gente vai fodificando essas questões, certo? O que é fodificar as questões? É colocar umas condições um pouquinho melhor. Então vamos lá. Então eu tenho Ana, só recapitulando aqui, Bruna não, é Bruno, a Carla, o Dário e a Elisa. Certo. Aí, olha o que a gente vai fazer. Imagina que o cara dissesse assim agora. Ora, a Ana e o Bruno formam um casal. A Ana e o Bruno formam um casal. Certo? Aí a pergunta é, de quantas filas eu posso formar com essas 5 pessoas, sabendo que Ana e Bruno vão ficar juntos nessa fila. Ou seja, a Ana e o Bruno, como são um casal, eles vieram juntos para a fila e eles vão ficar juntos. Ou seja, é uma questão de permutação, mas é uma questão de permutação em que 2 elementos de dentre os 5, ou seja, tem os 5 mais 2 elementos, vão participar desse troca-troca de posição, porém, eles vão ficar juntos, ou seja, ou a Ana primeiro, ou o Bruno depois. Então, por exemplo, ó, vamos supor assim, ó, Ana vem primeiro, o Bruno, aí vem a Carla, o Dário e a Elisa. Isso aqui seria uma fila possível. Ó, isso aqui é uma situação possível de fila. Porque a Ana vem aqui e veio logo o Bruno aqui, ó. Outra fila possível, o Dário vem primeiro, por exemplo. Aí o Bruno vem depois, a Ana, aí vem a Elisa e a Carla. Isso aqui é outra posição diferente, ó. É uma outra fila diferente, mas que também faz parte dessas filas que eu quero, ó, que tem a Ana e o Bruno juntos. Já essa aqui, ó, Elisa, por exemplo, Carla, Ana, Dário e Bruno. Essa aqui já não daria certo. Por quê? Porque a Ana tá bem aqui
e o Bruno tá bem aqui. Ou seja, essa daqui, ó, já não daria certo pra gente. Ó. Essa aqui já não posso contar como uma que dá certo essas condições aqui, ó. Então, eu percebo que essa aqui dá certo, tem o Bruno e a Ana junto, ó. Essa aqui dá certo, que tem a Ana e o Bruno juntos. Então, se liga na ideia, se liga na ideia. Quando eu tenho uma permutação que eu quero que dois ou mais elementos fiquem juntos, eu formo uma como se fosse um novo elemento, que é o grupo com esses elementos que estão juntos. Como assim? É como agora se eu tivesse só 4 pessoas. Eu vou ter a pessoa Ana Bruno, como se fosse uma pessoa só agora. Eles estão grudados, certo? E é uma pessoa só, tá? Aí depois vem a Carla, o Dário e a Elisa. Então, na verdade, quando você quer que dois elementos fiquem juntos, você supõe que eles são uma coisa só agora. Então, quando Certo. você faz essa suposição, só vai sobrar então quantos elementos você tem? 1, 2, 3, 4. Então, agora é uma permutação de 4. Porque agora é como se você tivesse só 4 elementos, certo? É como se você tivesse só 4 elementos. Beleza. Ah, Daniel, mas quando tu faz isso, tu tá colocando a Ana vindo na frente do Bruno. Será que eu não poderia, dentro dessa caixinha, trocar as posições? Não posso. Então, assim, ó, aqui eu tenho quantos elementos dentro dessa caixinha? Eu tenho 2 elementos dentro da caixinha, 2. Então, eu vou multiplicar esse P4 pelo P2. Ó. P2 por quê? Porque são 2 elementos dentro da caixinha que vão permutar. Então, Certo. permutação de 4 elementos vai ser 4 fatorial. Permutação de 2 elementos é 2 fatorial. Só que você não vai multiplicar esses caras. Ah, Daniel, 4 fatorial vezes 2 fatorial. Será que isso aqui é 8 fatorial? Não, ó, você leva um cascudo se você achar que é isso. Ó. 2 vezes 4, 8 e repete o símbolo. Não, não tem nada a ver, certo? Então, fatorial, você vai ter que fazer as contas separadas. Então, 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 2 fatorial é 2 vezes 1. Então, vai ficar 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1 é 24. 24 vezes 2, 48. 48 vezes 1, 48. Então, vão existir 48, presta atenção, vão existir 48 possibilidades, certo? 48 possibilidades para essa fila aqui, entendeu? 48 Sim. possibilidades para essa fila. Então, esse detalhe que é a permutação com elementos juntos, ela é bem E importante. meu celular caindo, mano, porque ele cai. Aí, eu tenho outras situações comuns, como também assim, ó. Existe uma coisinha chamada anagrama, certo? E o que Sim. é anagrama? Anagrama é quando você troca a ordem das letras de uma palavra para formar uma nova palavra. Palavra. Aham. Então, por exemplo, você tem a palavra porta. Então, a palavra porta, certo? Com essa palavra, você pode trocar, certo? Você pode botar, por exemplo, você pode botar assim, ó. Botar esse P aqui, botar o R aqui, botar o A aqui, botar o T aqui e botar o O aqui. Então, a palavra porta, eu utilizo as mesmas letras e construo outra palavra, que é o quê? Palavra. Prato. Posso tentar construir outros? Pode. Você pode colocar assim, ah, eu vou colocar aqui o O, certo? Vou colocar aqui o P, vou colocar aqui o R, vou colocar aqui o A. Ah, mas essa palavra não existe, não importa, certo? Para um anagrama, isso aqui, porta, prato e topra, tudo isso, você pode até pegar um anagrama que não consiga nem ler o diabo, ou seja, pode ser um anagrama assim, ó. Ou seja, não importa, certo? Não importa se faça sentido, se dá para ler ou não.
Tudo isso são considerados anagramas da mesma... Anagramas, tá certo? Anagrama é quando você troca a ordem das letras para formar outras palavras que façam sentido ou não. Tá. Então, nessas questões, certo? São pedidas algumas situações para a gente. Então, por exemplo, imagina que o cara dissesse assim, ó, vou botar aqui uma palavra, por exemplo, cabelo. Cabelo. Imagina se o cara dissesse assim, ó, quantos anagramas, ó, quantos anagramas da palavra cabelo começam e terminam com vogal. Então, ó, eu sei que essa palavra cabelo, ela tem diversos anagramas. Você pode trocar aqui as letras e formar diversas palavras, certo? Mas a situação que o cara quer é quantos anagramas dessa palavra começa e termina com vogal, certo? Ele quer saber quantos começam e terminam com vogal. Ah, Daniel, como é que eu faço? Faça assim, ó. Então, como ele quer começar e terminar, cabelo tem quantas letras? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Então, você usa 6 tracinhos aqui. Aí você diz, bem, eu quero começar com vogal. Então, eu tenho a vogal A, tenho a vogal E e tenho a vogal O. Então, eu tenho 3 possibilidades para iniciar essa palavra. Eu vou usar uma delas aqui no início. Então, por exemplo, suponha que eu vou usar o A no início. Se eu vou usar o A no início, fazendo essa suposição, aqui para a última posição, que é a posição que termina a palavra, ele também quer que seja vogal. Só que se eu já usei o A aqui eu só vou poder usar o E ou o O, certo? Porque no anagrama, você tem que usar as palavras, as letras, na quantidade que vem na palavra. Se só vem um A, você só pode botar um A. Então, aqui só vai ter 2 possibilidades para cá, ó, certo? Então, aqui só vai poder ter 2 possibilidades. Aí você vai usar um deles, ó. Um deles aqui você vai usar aqui atrás. Daniel, e o restante? O restante você completa, ó. Porque o restante não sobra 4 posições? Sobram 4 posições para 4 letras, que são as 3 consoantes que tem e a outra vogal que sobrou, ó. Então, aqui é como se fosse 4, 3, 2, 1, ó. Porque aqui é como se fosse uma permutação de 4, certo? Certo. Aqui é como se fosse uma permutação de 4. Então, na verdade, vai ficar essa conta todinha para ser feita. Ou seja, 3 vezes 4, 12. 12 vezes 3 dá 36. 36 vezes 2 dá 72. 72 vezes 2 dá 144. 4. Então, em algumas questões de anagrama, você também pode usar os tracinhos, que é para facilitar, certo? Os tracinhos que é para facilitar. E aí, depois de algumas questões de permutação, vem a permutação com elementos repetidos, chamada permutação com repetição. Ou seja, agora você vai ter letras repetidas, que era o que a gente não tinha. Por exemplo, imagina que o cara queira formar quantos anagramas da palavra banana possui. Ou seja, quantos anagramas a palavra banana possui. Aí você pensa, vale banana. Não é a mesma coisa que antes, não. Ou seja, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 letras, certo?
Não é a mesma coisa de fazer só uma permutação de 6, não. Aí a resposta é não. Por quê? Porque quando você fazia a permutação simples, todos os elementos eram distintos. Ou seja, qualquer troca, se eu trocasse duas letras, uma pela outra, você já tinha uma situação diferente. E do jeito que está aqui, se você trocar esse A aqui por esse A aqui, trocar, você não vai ter uma situação diferente. Se você trocar esse A aqui por esse aqui, você também não vai ter uma situação diferente. Ou seja, é possível fazer diversas trocas aqui e não mudar a palavra, ou seja, ser a mesma palavra. Então é por isso que quando você tem letras repetidas, quando você tem coisas repetidas, você tem que usar um jeito diferente de fazer. Então, se eu tenho uma palavra banana, certo? Eu tenho uma palavra banana, ok. A partir dessa palavra, eu tenho que saber quantos anagramas vão existir. Aí eu penso o seguinte, ó. Primeiro, qual é o total de palavras, de letras? 6. Permutação de 6. Aí olha o que é que eu penso. Tem letras repetidas? Tem. O A tem quantas repetições? O A tem uma, duas, três. Eu tenho 3 vezes o A. Aí eu coloco 3 aqui em cima, certo? É a anotação. E eu tenho 2 vezes o N repetido. Então eu coloco 2 vezes aqui. Então vai ficar a permutação do total de letras. E aqui, cada uma das letras que está se repetindo e a quantidade delas, ou seja, tem 3 As e tem 2 Ns. Aí na hora da fórmula fica, esse número aqui fica grandão, fatorial em cima, e esse carinha aqui fica fatorial aqui embaixo, multiplicado com esse outro carinha aqui, fatorial aqui embaixo. Então, os caras que estão embaixo, se tiver mais de um, né? Eles vão estar multiplicados, certo? Então, vai ficar 6 fatorial com 3 fatorial e 2 fatorial. Aí eu pego o grandão e saio desenvolvendo, ó, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Pego o de baixo, ó, pego esse cara aqui, repito. Por quê? Por que eu pego o 6 e vou desenvolvendo até chegar ao 3? Porque quando chega no 3, eu não preciso mais desenvolver, porque já tem um 3 embaixo que é para cortar. Então, facilita a minha vida se eu parar aqui para poder cortar com o 3 fatorial de baixo. Esse 2, eu vou repetir, 2 vezes 1. Então, vai cortar o 3 fatorial com o 3 fatorial, certo? Que aí vai ficar 5 vezes 4, 30. 30 vezes 4, não, 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4 dá 120, 120 por 2, 60. Ou seja, essa palavra banana, certo? Apesar de ter 6 letras, a quantidade de permutações possíveis é apenas 60, certo? É apenas 60. Então, a permutação com repetição, a gente diz que é o seguinte, ó. Eu tenho N objetos, aí esses objetos eles vão se repetir, por exemplo, K vezes, eles vão se repetir, por exemplo, sei lá, aqui T vezes, eles vão se repetir, sei lá, Z vezes, outros. E aí vai ficar N fatorial sobre o K fatorial, o T fatorial, ou seja, todo mundo que está se repetindo essas quantidades aqui, entra aqui embaixo multiplicando, certo? Se tiver essas quantidades se repetindo, certo? Deu para Certo. entender direitinho? Sim. Tá. Aí tem um caso bem interessante da permutação com repetição, que é o caso dos caminhos, certo? Que é o caso dos caminhos. Então, assim, imagina que eu tenho, vou desenhar aqui, certo? Uma situaçãozinha que é um tipo de questão que é clássico. Então, imagina que eu tenho isso aqui como sendo as estradas de uma cidade. Por exemplo, ali. Pronto. Aí imagina que uma pessoa, ela tá bem aqui, ela tá na posição A,
e ela quer chegar aqui, ó, na posição B, certo? E a pessoa, certo? Ela vai andando através dessas linhas, ou seja, você só pode andar pelas linhas. E você só pode andar para a direita, você vai sair do A para o B. Então, você só pode se movimentar para a direita ou para cima. Ou seja, não pode ficar ficando viçando, rodando aqui não. Certo? Às vezes ele diz isso, que só pode ir para a direita e para cima, ou às vezes ele só diz que o cara tem que percorrer o menor caminho. E aí, quando ele diz menor caminho, você não vai poder ficar no viçando aqui. Beleza. E aí a pergunta é muito fácil, certo? Ele quer saber quantos caminhos diferentes existem para você sair do A, quantos caminhos diferentes vão existir para você sair do A, certo? E chegar no B, tá? Então, quantos caminhos diferentes vão existir para você sair do A e chegar no B? Então, para você poder fazer isso, você tem que pensar assim, bicho, eu vou pensar em um caminho, por exemplo, 1, 2, 3, 4, eu vou pegar o caminho mais fácil que eu achar, 5, 6, 7. Então, você escolheu 4 símbolos para a direita, você foi 4 vezes para a direita e 3 vezes para cima. Tá. Esse símbolo para a direita, para não ter que ficar desenhando ele toda vez, eu vou desenhar como um D. D para a direita. E essa seta para cima, para não ter que desenhar toda vez, eu vou colocar uma letra C. Então, esse primeiro trajeto que eu desenhei, eu posso representar esse primeiro trajeto desse jeito, ó. Direita, 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 cima, cima, cima. Então, esse primeiro caminho eu represento desse jeito, tá? Aí eu vou fazer um outro caminho aqui maluco, ó. Direita, cima, direita, cima, direita, direita e cima. Então pronto, fiz um caminho maluco aqui, ó. Aí vai ficar, ó, direita, cima, direita, cima, direita, direita e cima. Então, esse outro trajeto que eu desenhei, ele está sendo representado aqui, ó, certo? Não, desenha outro trajeto. Aí, por exemplo, vou desenhar outro trajeto. Então, vou desenhar outro trajeto, peraí, vou desenhar assim, ó. Cima, cima, direita, 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 cima, direita. Então, vai ficar cima, cima, direita, 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 cima, direita. Então perceba que cada um desses trajetos, eles são representados por uma sequência de escolhas entre direita e cima. Só que nessa sequência existe um limite. Olha o que está acontecendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, em cada situação, cada trajeto é composto por 7 caminhos, certo? 7 escolhas entre direita, né, e cima. E além disso, ó, vamos olhar aqui os direitos. 1, 2, 3, 4. Aqui embaixo, os direita. 1, 2, 3, 4. Aqui embaixo, os direita. 1, 2, 3, 4. Ou seja, não importa o trajeto que você escolha, para você sair de A e ir para B, você vai ter que escolher sempre 4 direitas.
e você vai ter que escolher sempre 3 para cima. O que muda de um trajeto para outro é só a ordem com que esses 4 direitas e esses 3 para cima vão ficar aparecendo. Mas vão ser sempre os mesmos 4 direitas e 3 para cima. E veja que se o que muda é a ordem, é uma questão de permutação. Se o que muda a ordem, é uma questão de permutação. Porém, não é uma permutação simples, porque se eu trocar esse direita por esse direita, não vai mudar a minha situação. Por quê? Não vai mudar a minha situação porque são mesma coisa, ou seja, tem elementos repetidos. Então, eu tenho que fazer o seguinte, ó. Então, eu percebo que eu tenho que escolher dentre 7 coisas, então é como se fosse o seguinte, ó. A quantidade de caminhos diferentes é a quantidade de anagramas dessa palavra, certo? Ah, mas isso é uma palavra? É como se fosse, porque só tem 2 símbolos, certo? Eu estou usando um desses símbolos 4 vezes e o outro 3 vezes. Então, isso vai ser uma permutação de 7, porque eu tenho 7 coisas utilizadas. 1, 2, 3. Eu tenho 3 letras Cs repetindo e eu tenho 4 letras Ds repetindo. Então, essa permutação com repetição fica o 7 aqui em cima. Aqui embaixo, você pega o próprio número e coloca o 3 fatorial. E pega o próprio número e coloca 4 fatorial. Sendo que entre esses dois, eu tenho como se fosse uma multiplicação. Eu pego o 7 de cima e vou reduzir até chegar ao 4, porque o 4 é o maior de baixo. Então, vai ficar 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, que é para cortar com o 4 de baixo. O 3 é 3 vezes 2 vezes 1, e o 4 fatorial vai ser cortado com o 4 fatorial ali de baixo. 3 vezes 2 é 6, eu corto com 6 aqui de cima, e 7 vezes 5 é 35. Então, o total de caminhos diferentes são 35. 35 caminhos diferentes, tá? Certo. Então, essas questões de caminhos, certo? Elas muitas vezes têm essa ideia, tá certo? Claro que Tá quando certo. você for fazer outra questão dessa de caminho, você já vai fazer mais rápido, porque você já sabe essa ideia, tá certo? Então, se você for fazer outra questão dessa, você não vai fazer nessa lentidão, você já vai percebendo, eu tenho 6 coisinhas, é 4 disso, 2 disso, então no instante você vai desenrolar, entendeu? Entendi. Beleza, então. Então, assim, esses 3 capítulos são os capítulos que envolvia o... Esses 3 capítulos são os capítulos que envolvia análise combinatória, certo? São os Certo. 3 capítulos que envolvem análise combinatória.